Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos iniciar nossa leitura no versículo 24. Nós estamos estudando numa sequência maravilhosa essa epístola. Não perca nenhuma dessas mensagens. Acompanhe Colossenses versículo a versículo. Capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 4 e nós vamos atravessar para o próximo capítulo. Então acompanhe aí que nós vamos até o capítulo 2, versículo 4. Nós lemos assim a palavra de Deus no versículo 24. Verso 24. Na versão Almeida Revista e Atualizada. Ok? Acho que está projetando ali, ó, a NVT, é ARA, tá? Então, acompanha aí comigo, igreja. Capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Agora o capítulo 2, versículo 1 até o 4. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Amém? Querida igreja, nós vamos meditar nessa manhã numa mensagem que eu coloquei aqui por título Chamados para Servir. Chamados para Servir. Nós vamos pensar na ideia de ministério. Qual é o seu ministério? Qual tem sido o seu ministério? Nós temos vários ministérios aqui na igreja, né? E se torna até mesmo um termo, uma palavra, muitas vezes até bonito de se dizer, de se falar, né? Eu sou um ministro do evangelho. Ou a pessoa que diz, eu exerço o ministério da música, eu faço parte do ministério do ensino, eu faço parte do ministério de casais, do ministério de oração, do ministério de louvor. Qual é o seu ministério? Qual ministério você tem exercido? Mas eu gostaria de partir do significado dessa palavra ministério. Essa palavra ministério é uma palavra que vem do grego diáconos. Então agora eu mudaria a pergunta e eu perguntaria: quem aqui é diácono? Levanta a mão. Quem aqui é diácono da igreja? Levanta a mão. Eu estou levantando a minha, né? Não diácono no sentido daquela função dos diáconos aqui da igreja, que tem as suas atividades já específicas. Mas você sabia que a palavra ministro é uma palavra ou ministério que vem de diáconos? Mas o que é diáconos? Né? Que nós
que muitas vezes aparece traduzido como ministro. Bom, vocês se lembram quando Jesus ele usou a expressão servo, quando Jesus disse que nós devemos servir aos outros, ou quando Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir? Naquele texto de Marcos, capítulo 10, versículo 43 ao 45, Jesus ele vai usar esse termo e ele vai ter duas expressões gregas. Ele vai ter uma palavra que significa doulos, que pode ser traduzido como escravo, e a palavra diáconos, que é traduzido como servo, né? Depois nós vamos voltar nesse texto aí um pouco mais à frente, e aí você vai entender um mistério, né? Vocês viram que 3 vezes aparece a palavra mistério aqui nesse texto. Então a palavra ministro é a palavra para servo. E agora eu gostaria que você pensasse qual é o seu serviço, qual que é a sua forma de servir. Porque, infelizmente, em muitas igrejas e para muitas pessoas, dizer que é ministro parece que ganha um status de uma importância que a pessoa se sente acima dos demais. Mas a palavra ministro é uma palavra para servo, para servir. E Paulo se via assim. E só para não ir muito longe, pensando apenas aqui mesmo neste capítulo de Colossenses, Paulo ele vai por 3 vezes mostrar ministro para alguma coisa ou alguém diferente, né? Paulo ele vai mencionar no versículo 7 que Epáfras era fiel ministro de Cristo. Então, o ministro de Cristo é o servo de Cristo. Nós vamos encontrar no verso 23, Paulo dizendo que ele se tornou ministro do Evangelho. E nós vamos encontrar no verso 25, Paulo dizendo que é ministro da igreja. Então, qual é o seu serviço? A quem nós servimos? Então, nós vamos discorrer ao longo desse tempo, dessa manhã, e nós vamos pensar no nosso serviço, mas só nesse capítulo é falado do servo de Cristo, do ministro do Evangelho e do ministro da igreja. E nós vamos pensar em um chamado que a igreja tem, que eu e você tem. Cada um de nós temos um chamado diferente, né? Talvez o meu chamado esteja voltado para a área da palavra, do ensino, uma área que eu gosto muito, inclusive profissionalmente, né? Eu sou professor também. Talvez o seu chamado esteja para missões, talvez o seu chamado esteja na área do louvor, na área administrativa, na área das visitas, talvez o seu chamado esteja na área da música, na área de escrever, na área de trabalhar em um seminário. Qual é o seu chamado? Mas não importa agora o chamado específico. Mas o que nos importa pensar nessa manhã é que todos nós fomos chamados para sermos ministros. E ministro é o que serve. Todos nós fomos chamados para servir. Não importa agora especificamente como você serve, mas você precisa ter consciência que, independente da especificidade sua aqui, a sua função é servir. Deus te chama para servir. E servimos ao nosso Deus, servimos ao Evangelho e servimos à igreja. Pensando, então, nesse chamado para servir, eu quero... Não tira a sua Bíblia aí desse texto, hein? Nós vamos pensar algumas verdades que encontramos aqui. E no verso 24, nós já encontramos uma primeira verdade. E é uma verdade talvez não tão agradável, mas é a verdade. É melhor a verdade não agradável do que a mentira doce. Diz assim o texto: agora me regozijo, ou seja, me alegro nos meus sofrimentos por vocês, por vós. Então, a primeira verdade que eu quero pensar é que o nosso serviço, ele é com sofrimento. Servimos com sofrimento. Servimos com sofrimento. O apóstolo Paulo diz: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês.
O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui do seu chamado como ministro do Evangelho, está no versículo anterior, que já foi mencionado na mensagem da semana passada, e agora ele vai falar como ministro da igreja, e no meio, no recheio, vamos dizer, entre o seu dito como ministro do Evangelho e agora ministro da igreja, ele fala do sofrimento. Então nós temos que pensar que servir é servir com sofrimento. E eu vou reforçar o que eu disse há pouco. Todos nós, você que está me ouvindo, todos nós fomos chamados para servir. E servir, muitas vezes, envolve sofrimento. O apóstolo Paulo não está pensando em um sofrimento para salvar a igreja. No versículo anteriores, versículo 22, ele vai dizer que a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a sua morte já confirmou a nossa salvação. Não é preciso sofrer para salvar a igreja. Aqui diz que mediante a sua morte já foi conquistado a forma de nos apresentarmos a Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então não é o sofrimento para salvar. Mas servir envolve sofrimento, um sofrimento que traz muitas vezes a edificação da igreja, a edificação da obra de Deus, a construção, a continuidade da obra do Senhor. O apóstolo Paulo está pensando em um sofrimento que promove edificação, o bem, o fortalecimento da igreja. Como nós vamos ver, mesmo no versículo 1 do capítulo 2, aqui desse mesmo texto de Colossenses, quando Paulo ele vai dizer: gostaria que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vocês. Aí no capítulo 2, no versículo 1, quão grande luta venho mantendo por vocês. O apóstolo Paulo ele vai usar alguns termos nesse texto que nós lemos, pelo menos 5, que revela a intensidade desse sofrimento. Você que está com a sua Bíblia aí, eu sei que tem alguns irmãos que gostam de marcar, não há problema algum, grifa a sua Bíblia, marca. No verso 24 ele fala de sofrimento e fala de aflição. No versículo 29 ele fala me afadigo e fala me esforço o máximo possível. E esse que nós lemos no verso 1, ele fala de uma grande luta. Então ele usa diferentes termos para mostrar que muitas vezes servir envolve sofrer. Você foi chamado para servir e servir com amor. Mas esse servir com amor nos leva muitas vezes a sofrer. Sofrer pela igreja, sofrer pelo irmão, pelo próximo, pela obra do nosso Deus. Mas eu vou me deter talvez um pouco mais aqui nessa parte do sofrimento, pois algumas pistas Paulo nos dá sobre o sofrimento no ministério. E ele começa dizendo no verso 24 que ele se alegra, me regozijo, volta lá no verso 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês. Vocês se lembram, há pouco tempo teve uma vigília aqui e o pastor Fernando ele falou assim, eu gostaria que alguém viesse aqui à frente para contar um testemunho, para agradecer. Foi aquele momento que nós oramos só para agradecer. E já teve outras oportunidades assim. E agora, romanceando, eu imagino o apóstolo Paulo se levantando aqui na nossa vigília e falando exatamente isso daqui. Querida igreja, eu me regozijo, eu me alegro. Aí todo mundo talvez fosse esperar, ele contar um testemunho de bênção e ele diria, eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos. Eu quero agradecer a Deus por isso. Você diria isso? Você teria coragem de falar, eu me alegro, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vocês? E veja, Paulo está falando que é pela igreja, é por vocês. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Como que nós podemos nos alegrar no nosso sofrimento? Eu penso aqui em 2 passagens tomando o Senhor Jesus como nosso modelo. Eu me lembro de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que está escrito assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse texto fala que Jesus, em troca da alegria, ele suporta a cruz. Em troca da alegria, ele suporta o martírio, toda aquela cena da paixão, a crucificação. Está na memória de vocês as cenas do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Lembra daquele intenso sofrimento? Haveria uma alegria após aquele sofrimento. E ele não fez caso da vergonha que ele passou. E agora ele está sentado à destra de Deus, em um trono, e aguardando receber essa amada igreja. Eu me lembro de Isaías capítulo 53, versículo 11. Que texto maravilhoso! Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Em uma outra versão, na NVT, está escrito que quando ele vir tudo que resultou da sua angústia, ficará satisfeito. Nós temos aqui Paulo falando que se alegrava pelo sofrimento, porque Paulo, ele estava vendo não o sofrimento, mas o fruto que viria do sofrimento que ele tinha naquele momento. Essa é uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo estava preso por pregar o evangelho. E ele sofria por pregar o evangelho. E ele sofria por buscar edificar a igreja. E esse sofrimento agora ele se alegra. Ele não se alegra como um masoquista que gosta de sofrer, mas ele se alegra pois ele vê como Jesus, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Nós sofremos no ministério. Você que é ativo no ministério, no servir, fazendo as visitas aos que precisam, evangelizando, fazendo missões, aqui na igreja, na zeladoria da igreja, como pastor, como conselheiro, trabalhando com casais, na equipe técnica, não importa, você serve. E muitas vezes servir traz dor, traz sofrimento, mas não olhe para o sofrimento de agora, mas perceba o fruto que isso vai gerar e se alegre, não pelo sofrimento de agora, mas pelo benefício que vai ser produzido diante do sofrimento que você passa hoje. Servir envolve sofrer, mas tem um olhar adiante, pois isso vai trazer alegria. Como que Paulo via o seu sofrimento? Voltando lá para o verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor de seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, ele viu o seu sofrimento como aflições de Cristo. Aflições de Cristo. Não é a aflição de Paulo. É também. Mas é a aflição de Cristo em Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo, ele nos dá a deixa. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pastores que sofrem, ministros que sofrem, pessoas da equipe de louvor que sofrem, pessoas do Ministério do Ensino, das visitas, você serve e você sofre, mas é o sofrimento de Cristo em você. Eu pergunto, por você mesmo, você sofreria por uma outra pessoa? Você sofreria pela igreja? Você sofreria essa, entre aspas, perda de tempo para se dedicar a tentar restaurar uma família de um irmão? Você sofreria chorar por alguém que talvez você nem conheça, que nem é próximo de você? Você sofreria um período longo de seminário, de estudos, para algo que não vai te dar um retorno financeiro tão grande? Talvez nenhum. Você sofreria por você mesmo.
em gastar muitas vezes recurso seu, dinheiro seu, investindo na obra de Deus, na vida de alguém, em socorrer uma pessoa, você sofreria por você mesmo. Eu tenho certeza que não, mas Cristo em você te faz perceber, e não é um sofrer que você rejeita, mas é que você quer, porque você ama, porque Cristo está em você. E se isso é verdade, que Cristo está em você, os desejos de Cristo se confundirão, se misturarão com os desejos do seu coração. Por isso que não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim, a vida que eu tenho. Eu ainda tenho a minha vida, mas não é só a minha vida, é a vida de Cristo em mim. Por isso que o sofrimento de Paulo não é meramente o sofrimento de Paulo, mas são as aflições de Cristo em mim. John Hyde, o homem que orava, já leram esse livro? Maravilhoso, procurem. Ele dizia o seguinte: Deus quer olhar com seus olhos, falar com sua boca. E sobre a oração ele dizia: Deus quer orar com seu coração, Deus quer chorar com seus olhos, Deus quer se manifestar em você e através de você. E aqui nós completamos com Paulo: Cristo quer sofrer através de você. Não porque ele ama sofrer, mas porque muitas vezes é sofrendo que vidas são restauradas. O apóstolo Paulo, ele vê o sofrimento como algo que é a favor do corpo de Cristo. Volta lá no verso 24 de novo. Nós lemos: agora me alegro, me regozijo nos meus sofrimentos por vocês, por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando o apóstolo Paulo diz que sofre pelo corpo de Cristo, ele usa, e não é à toa que o Espírito de Deus o conduz a escrever assim. Ele sofre pelo corpo de Cristo. Aqui nós podemos pensar duas coisas. Se eu sofro pelo corpo de Cristo, o corpo é de Cristo, então eu sofro por Cristo. Se eu sofro pelo corpo de Cristo, o corpo é de Cristo, então eu sofro por Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Se eu faço parte da igreja, se eu faço parte do corpo de Cristo, e eu sofro pelo corpo de Cristo, eu sofro não só pela igreja, como se fosse algo alheio a mim, mas quando eu sofro pela igreja, eu sofro por mim também, porque eu sou a igreja, eu sou parte do corpo. Se nós não tivermos esse olhar, nós não nos envolveremos no serviço para a obra de Deus, para o reino de Deus, para o povo de Deus. Porque nós olharemos como se fosse um sacrifício para algo alheio a nós. Mas nós fazemos parte desse corpo. Por isso nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Quando o apóstolo Paulo diz que sofre pela igreja, por vós, pelo corpo, e lá em Coríntios ele diz: se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Eu gostaria que você tivesse muito em mente o serviço que você exerce. Não precisa o pastor te selecionar para um cargo específico. Você que já serve a Jesus, você que já entregou a sua vida para Jesus, você já está chamado para servir. Desde o início que você se decidiu por Cristo, você já está vocacionado a ser servo de Cristo, servo do Evangelho e servo da igreja. Porque você é parte da igreja e servindo o corpo você se serve, pois o corpo inclui você. Mas nós temos aqui uma outra verdade fenomenal, que eu sirvo a igreja, e servindo a igreja, eu sirvo a Jesus. Eu sirvo o próximo, e servindo o próximo, eu sirvo a Jesus.
Nós temos essa verdade em Mateus capítulo 25, versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A mim o fizeste. Sempre, todas as vezes, sempre que o fizestes a um desses pequeninos irmãos, foi a mim que fizestes. Eu não coloquei o texto todo, vocês conhecem, mas o contexto diz que eu tive fome e me desse de comer. Eu tive sede e me desse de beber. Eu estava preso e vocês me visitaram. Eu estava doente e vocês me serviram, vocês me visitaram. Eu estava nu, vocês me vestiram. E aí a igreja salva, o povo de Deus vai olhar para o rei e vai dizer: quando, Senhor, nós te vimos assim, nós nunca te vimos assim. E o grande rei vai responder: sempre que vocês serviram a um dos mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Por isso que o sofrimento de Paulo, ele se alegrava, era um sofrer para o corpo de Cristo. Eu quero que você mude, Deus quer que você mude a sua mentalidade dos seus sofrimentos pelo reino de Deus. Nós muitas vezes ficamos tristes, nós muitas vezes ficamos angustiados, e isso pode acontecer. Paulo também sentia tristezas, mas ele superava com alegria de um olhar à frente. Mas jamais reclame, jamais blasfeme, pois você está sofrendo não é apenas por um outro, por um estranho, por um alheio. Você está sofrendo é pelo corpo de Cristo, do qual você faz parte, Cristo faz parte. Todas as vezes que você sofreu por alguém, por um desses mais pequeninos irmãos, que talvez não quis te ouvir, que talvez te rejeitou no primeiro momento, todas as vezes que você achou muito pesado estar aqui, ou exercendo alguma atividade para o reino de Deus, talvez você se esqueceu que um dia você vai ouvir que você serviu a Jesus e você vai dizer quando? E ele vai responder: lembra quando você sofreu, quando você serviu alguém? A mim o fizeste, sempre, todas as vezes. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a sofrer por Jesus? Você estaria disposto a sofrer por Jesus? A maioria, infelizmente talvez eu não possa dizer todos, mas a maioria dos cristãos, eu acredito que diria sim, eu estou disposto a sofrer por Jesus. Mas se a pergunta fosse: você está disposto a sofrer por um irmão? Talvez nós iríamos considerar o que responder. Mas todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Eu quero contar uma ilustração. Eu li em um livro, se não me engano o nome do livro é Holocausto, editora Paulinas, já esgotado. Eu não encontrei mais o livro, né? Eu li numa escola que eu trabalhei uma vez. Tem uma história real que diz de um jovem judeu que sobreviveu ao Holocausto, e diz a história, esse relato histórico, que os nazistas colocaram vários judeus em fila, um do lado do outro, todos nus, sem roupa, sujos, apanharam, estavam com marcas de sofrimento, de esgotamento, cavaram um buraco enorme no chão, aquela fossa enorme, e vinha um soldado nazista e dava um tiro na cabeça de um, vinha depois no outro e dava um tiro na cabeça do outro, e aquela fila de judeus tombava dentro daquela fossa de mortos. Um monte de corpo colocado um sobre o outro. E teve um jovem que, eu não me lembro agora se era o pai ou tio dele, foi o que morreu ao lado. Mas aquele jovem começou a contar mentalmente quantos segundos tinha de intervalo de um tiro para o outro. E ele percebeu que tinha uma certa sincronia no tempo. E aquele jovem, poucos segundos antes do tiro, ele deixou o corpo dele para frente e ele se deixou cair. E o tiro não pegou nele. Mas o soldado nazista, talvez cansado também
desse exercício cruel e violento, não percebeu. E o fato é que o jovem caiu e se fez de morto. E vários corpos foram caindo em cima dele. E ele ficou ali, fingindo-se de morto, durante muitas horas, até ele perceber que não tinha mais ninguém. E depois empurrando corpos, todo sujo, nu, com marcas de ferimento, ele saiu do meio daquele monte de corpo. E ele entrou na cidade em busca de socorro. A cidade que era a cidade dele. E toda casa que ele batia, já era noite, já havia anoitecido, a pessoa abria a porta, iluminava, e via que, pelo jeito que era um judeu, e muitos daqueles alemães, com medo de socorrer um judeu e também ser punido, batia a porta na cara daquele rapaz. E dizia, volta para o cemitério, seu judeu. E não aceitava ajudar. E toda casa que ele buscava socorro, era a mesma história, a mesma situação. E chegou numa última casa de uma senhora muito cristã, mas bem idosa. E ele sabia que aquela mulher era extremamente religiosa e ele resolveu mudar a história dele. Quando ele bateu a porta e a mulher abriu, quando a mulher viu ele e a mulher o iria mandar embora, antes que a mulher falasse, aquele jovem, ele disse para a mulher, minha filha, eu sou Jesus, voltei à terra para visitar. E aquela mulher acreditou quando viu o homem deformado, machucado, parecia que saiu de uma cruz. E aquela mulher acreditou que era uma visita de Jesus e o deixou em casa. E aquele rapaz, se dizendo ser Jesus, fez uma mulher cristã socorrer um judeu, o abrigou por 3 dias, deu banho nele, deu roupa para ele, deu comida para ele, e ele fugiu depois. E esse judeu é um dos judeus que lutou na resistência, que foi montada dentro da Alemanha por judeus contra nazistas. Essa história é real, mas ela nos ilustra a verdade que está em Mateus. Muitas vezes nós não ajudamos alguém porque nós só enxergamos o outro. Mas quando nós olharmos o outro e enxergarmos Jesus, com certeza a nossa postura seria de servir. Por isso que o apóstolo Paulo não ligava em sofrer pela igreja, porque ele sabia que a igreja é o corpo de Cristo. E se eu sofro pela igreja, eu sofro pelo corpo do qual faço parte, mas do qual Cristo também é parte. E o meu sofrimento não é apenas por um outro, senão pelo meu Rei, pelo meu Senhor e por mim mesmo, pois eu estou inserido nesse corpo. Então eu volto à pergunta, você serviria Jesus? Você sofreria por Jesus? E por que nós não sofremos e não servimos a igreja, o próximo e o outro? Se servir a Jesus, significa também servir o outro. Pensando ainda em servir, eu quero reforçar a ideia de servir a igreja, pois essa ideia parece muito estranha, né? Porque nós costumamos dizer que servimos a Deus, mas servir a igreja? Será? Vamos voltar lá no versículo 25. Versículo 25. Da qual, não é do qual, hein? É da qual me tornei ministro. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. A nova versão transformadora, a NVT, ela traduz assim: Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo. Já é uma tradução mais interpretativa da palavra ministro, que é traduzido como servir. Esse dá é a igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, eu me tornei servo da igreja, ministro da igreja. No nosso contexto hoje, parece que ministro é um cargo eclesiástico muito especial, né? O líder da escola bíblica, o líder das pregações, o líder do coral, o líder do louvor, o líder das missões. Mas não, a palavra ministro é servir, eu me tornei servo da igreja. Todos nós fomos chamados para servir a igreja. Eu me tornei ministro da igreja, servo da igreja.
Deus me deu essa dispensação, essa responsabilidade. É comum ter louvor que diz que eu sou servo de Deus. É comum ter pregação que diz que eu sou servo de Deus. É comum orarmos que somos servos de Deus. Mas é extremamente raro dizer que somos servos da igreja. Dizer que somos servos do próximo e do outro. Porque parece blasfemo, mas não é. É bíblico e está aqui. Está na nossa frente. Mas por que nós não dizemos? Por que nós não pregamos? Por que nós não cantamos? Será que é porque nós queremos servir só a Deus numa vida individualista? Será que é porque nós não queremos aceitar que servir a Deus equivale também a servir o próximo, também servir a igreja? Será que é porque nós estamos com preguiça de exercer o nosso serviço, que Deus nos vocaciona, que Deus nos chama? Eu repito, não importa especificamente qual seja o seu ministério, mas seja qual for, é para servir a igreja. Missões serve a igreja. Louvor serve a igreja. Pregação serve a igreja. Escola bíblica serve a igreja. Zeladoria, visitas, a aula com as crianças, o Inova, serve a igreja. Parece blasfemo, porque alguém vai achar que tinha que dizer que serve a Deus, mas você foi constituído ministro da igreja, por quem você sofre. Porque a igreja nada mais é do que corpo de Cristo. Mas será que isso não é específico para Paulo? Agora acho que bateu uma dúvida, aquela dúvida individualista, né? Não, irmão Alexandre, você está pregando tudo errado. Eu acho que isso daí é só para Paulo. Paulo que era... ele que foi vocacionado para ser servo da igreja. Eu fui chamado para ser servo só de Deus aqui em casa. Só indo no culto, quando o pastor levanta lá para orar, a gente ora junto e tá bom. Será que aplica-se a todos? Agora sim, aquele texto de Marcos, capítulo 10, versículo 43 ao 45. Ouçamos o evangelho, o que Jesus diz, mas entre vós não é assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto do Evangelho me leva a concluir que a Bíblia é mais maravilhosa do que eu penso. Paulo, ele não está tratando, e ele fala do seu serviço específico, mas o texto está de uma forma que é aplicado a todos nós. E o Evangelho confirma isso. Todos nós somos chamados para servir o outro. E Jesus se coloca no meio, ele diz, eu mesmo não vim para ser servido, mas vim para servir. E dar a vida é sofrer. Lembra que servir é com sofrer? Servir e dar a vida é sofrer. Esse dar a vida de Jesus foi com sofrimento. E Paulo estava dando a vida dele em sofrimento pela igreja, sendo preso. O apóstolo Paulo não precisava ser preso. Bastava ser um crente que só fosse à sinagoga ou a uma reunião, estava bom. Mas para Paulo não bastava. Paulo tinha que pregar, tinha que ensinar, tinha que se envolver. E isso trouxe para ele a prisão. E quando Paulo saiu da prisão, o que ele fez? Parou de pregar para não ser preso de novo? Não, ele continuou pregando, continuou ensinando. Não se importando com a prisão e com o martírio que poderia vir. Porque ele imitava Jesus. A sua vida era para servir, nem que para isso ele gastasse a sua vida com algemas e prisões. Servir nem sempre é um mar de rosas. Me diga você que é do louvor, é fácil servir? Me diga você que é do coral, você que é da escola bíblica, você que é da equipe pastoral, você que é pastor e está assistindo, não importa a sua igreja, a sua denominação, você que trabalha com visitas, com missões, com evangelismo,
É fácil servir, é um mar de rosa. Servir requer esforço, requer luta, requer muitas vezes passar por angústias, por momentos de lamento, de sofrimento e de peso. Mas nós servimos pois fomos chamados. A Nova Versão Transformadora diz: Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo. Querida igreja, nós somos chamados para servir a igreja e nós servimos para revelar um mistério. Vamos ler agora o versículo 25. Mais uma vez o 25, né? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi concedida a vosso favor, para dar pleno conhecimento da palavra de Deus. Aí o verso 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou, foi revelado. Era mistério, ninguém sabia, estava oculto, foi revelado, se manifestou aos seus santos. E o verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, qual que é o mistério? Isto é, Cristo em vós. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós servimos para revelar um mistério. Algumas igrejas gostam muito de um tom misterioso, né? Deus vai revelar mistérios. Deus tem mistérios para revelar, né? Algumas igrejas gostam muito dessa ideia de coisas misteriosas. E talvez Deus tenha coisas misteriosas, né? Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes, né? Que você nem sabe, que você nem imagina. Mas nenhum mistério se equivale ao maior mistério que Deus já revelou. Existe um mistério já revelado, mas talvez não tão manifesto. E nós servimos a Deus, ao Evangelho, à igreja, para se tornar cada vez mais nítido. A palavra revelação é tirar a cortina, é remover o véu. Nós servimos para que o véu seja cada vez mais retirado, para que a neblina fique cada vez menos espessa, para que o espelho fique cada vez mais nítido. Nós trabalhamos para que este mistério se torne cada vez mais conhecido. E qual que é o mistério? Cristo em vós. Cristo em vós. Esse mistério nós esquecemos muitas vezes. Eu quero lembrar aqui duas mensagens recentes. O pastor Fernando pregou João capítulo 15 sobre a videira verdadeira e ele disse dos galhos conectados na videira. Então o galho está ligado na videira. É o galho na videira, é Cristo em vós. Depois, em outra oportunidade, eu ministrei aquele texto sobre comer o pão. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte em mim. Que é interiorizar Jesus, tê-lo por dentro. E mais uma vez nós chegamos nesse mistério. E nós fazemos questão de dizer que isso não é metáfora. Isso não é uma metáfora. Isso é realidade. Este é o mistério de Deus, oculto, mas agora revelado. O Filho de Deus, ele está vivo e ele se manifesta na presente história por meio da igreja. O Filho de Deus ressuscitou, subiu ao céu, mas aqui na terra, na história, ele se manifesta vividamente através de mim e através de você. Se vocês estivessem aqui no culto, eu pediria para você olhar para o lado, olhar para o seu irmão, você que está em casa, olha para os seus filhos, para sua esposa, para sua família. Existe um mistério acontecendo. Cristo está neles. Cristo está em você. Como que posso olhar com desprezo um irmão que Cristo está nele?
Como posso olhar com menosprezo a igreja de Deus se Cristo está nela? O mistério que tem que ser revelado e tem que se tornar mais patente é que Cristo vive em nós. É Cristo em nós. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar do mistério de Deus que é Cristo. Lá no versículo 2, nós lemos, o capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo. E no texto que nós lemos do capítulo 1, o mistério revelado, Cristo em vós. Cristo em vós. Quantas vezes nós falamos, eu queria dar um abraço em Jesus. Eu gostaria que Jesus entrasse na minha casa. Eu gostaria de conversar com Jesus. Você sabia que Cristo está em você e Cristo está no irmão ao seu lado? Você sabia que Cristo está manifesto, isto é um mistério, não é metáfora, isto é a realidade. É a esperança da glória. Nós somente ascenderemos à glória eterna, pois o Cristo de Deus vive em nós. Querida igreja, nós devemos servir com esse objetivo. Nós vamos ler Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Sabe por que você serve? Sabe por que eu sirvo? Nós servimos para que este mistério se torne cada vez mais nítido e real. Quando a equipe de louvor cantar, ela tem que ter por objetivo fazer Cristo mais visível na igreja. Levar as pessoas a essa convicção, a essa percepção. Isso é verdade, mas muitas vezes nós não estamos experimentando, pois nós não estamos valorizando, nós não estamos buscando, nós não estamos nos voltando para essa realidade, estamos nos voltando para nós mesmos e não para o Cristo que vive em nós. Nossas pregações devem despertar este mistério que é real. As nossas visitas, a nossa aula da escola bíblica ou do Inova, o nosso serviço, não importa qual seja o seu serviço deve ser tornar cada vez mais visível o mistério que é Cristo em vós, Cristo na igreja. Cristo na igreja. O mundo tem que ver, o mundo tem que perceber. O mundo não está vendo. Talvez o mundo olha igrejas com escândalos envolvendo casos de pedofilia, envolvendo casos de roubo de dinheiro, de extorsão, de falcatruas, de políticas, envolvimento com o que é errado, com o que não se deva. O mistério está sendo oculto, está sendo enterrado, está sendo nublado. Mas através do serviço verdadeiro que nós prestamos, nós vamos eliminar em nome de Jesus toda essa neblina tempestuosa que afasta o mundo de enxergar Cristo em vós, Cristo na igreja. O mundo tem que olhar para a igreja e enxergar que na igreja Cristo vive e está presente. Esse deve ser o nosso serviço, tornar visível, tornar real o mistério que antes era oculto. Por que está oculto ainda aos olhos de muitos? Nós servimos para que o mundo veja Deus em Cristo, mas o mundo vê Cristo na igreja. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha que texto maravilhoso. Mas nós enxergamos Cristo na igreja, o corpo de Cristo. Nós também devemos servir a todos os homens. Leia comigo o verso 28, versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós servimos a igreja. Aqui Paulo não usa a expressão ministro, mas ele fala de todo homem. Nós servimos todo homem. Nós servimos, entre aspas, tá?
o mundo não o mundo como sistema maligno, mas o mundo sociedade. Nós servimos à sociedade, servimos aos homens também. Mas qual que deve ser o nosso objetivo em servir os homens? É tornar todo homem perfeito. Esse é um grande desafio. A humanidade está falida, a humanidade está caída, a humanidade está quebrada, a humanidade está afastada de Deus. Mas nós servimos a todo homem, porque nós advertimos a todo homem, ensinamos a todo homem, a fim de que todo homem seja curado da sua queda, seja restaurado da sua vida quebrada, seja erguido da sua falência espiritual e moral, e atinja a perfeição não nele mesmo, mas a perfeição que só existe em Cristo. Pois se apresentarmos a todo homem o Evangelho libertador, todo homem que está falido, ele pode ser inserido no corpo de Cristo, e aquele que é perfeito vai morar no imperfeito, e o imperfeito encontrará a perfeição não em si mesmo, mas naquele que é o Cristo de Deus. Por isso servimos também a todo homem. Você quer uma sociedade melhor? Você quer um país melhor? Então, advirta e ensina a todo homem, mas lembrando que não é você, e nem a sociedade, e nem o presidente, e nem a ideologia de esquerda ou de direita, que vai transformar todo homem perfeito, pois todo homem só será perfeito em Cristo Jesus. Apenas nele a nossa sociedade pode melhorar, o nosso mundo ele pode melhorar se Cristo habitar, se Cristo se fizer mais presente. E Cristo se fará mais presente por meio do nosso serviço, do nosso servir. Eu não gosto, eu quero repudiar aquelas pregações que falam apenas de ser salvo e ir para o céu. E parece que essa sociedade que vai se deteriorando, indo para o inferno cada vez mais. Muitas vezes temos pregado apenas isso, crê em Jesus e vai para o céu. E esquecemos que crer em Jesus é ter uma vida transformada, e essa vida transformada transforma outras vidas, pois é a vida de Cristo fluindo através de nós. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é o que preserva, a igreja é o que ilumina, não pela sua luz própria, mas pela luz daquele que nela habita. Querida igreja, nós também pensamos no servir, agora no verso 29. Serviço inclui se afadigar e se esforçar ao máximo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Só até aí. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Querida igreja, a palavra afadigar, ela tem o sentido de cansaço. Por isso que eu me canso. A palavra afadigar, ela tem o sentido de exaurir. Eu estou com as minhas forças exauridas. Mentalmente, olha, estou exaurido, estou cansado, estou extenuado. A palavra afadigar, ela envolve tudo isso. Cansaço. Eu estou exaurido, estou extenuado. Paulo está dizendo, por isso eu também me afadigo. Você já se sentiu assim, servindo a igreja? Pastores, ministros, pessoas da técnica, do louvor, da zeladoria, do estacionamento, pessoas da diaconia, pessoas da igreja, membros que fazem o seu serviço de aconselhamento, de evangelismo, de missão. Você já se sentiu afadigado, extenuado e cansado? Paulo está dizendo, para isso me afadigo. E ele vai usar uma expressão, a segunda expressão, esforçando-me ao máximo, o máximo possível. Essa expressão grega, ela aparece na Bíblia em outras partes,
E um dos textos, se não me engano é João, quando Jesus disse que legiões lutariam por mim, a palavra esforço-me o máximo possível, ela tem a ideia de alguém que entra numa luta, numa peleja. E quando alguém entrava numa luta, numa guerra, a pessoa lutava pela vida. E lutando pela vida, ela dá o máximo possível. Lutar pela vida requer uma concentração, uma atenção, a força máxima dos seus nervos, a maior adrenalina que você sentir, pois você está protegendo a própria existência, a própria vida. Esse termo aparece no sentido de luta, e esse termo também aparece no esforço de um atleta, quando Paulo em Coríntios fala do atleta. A palavra esforçar-me o máximo possível tem a ideia do atleta. Vocês viram nas Olimpíadas? Nas maratonas, atletas que desmaiam. Vocês viram os atletas que chegam no final da prova da maratona e alguns, quando passam a linha de chegada, eles se jogam no chão, desmaiam. Alguns precisam de cadeira de roda. Vocês viram lá nas Olimpíadas a maratona? Alguns precisam ser socorridos, ele consegue chegar e logo vem um socorro. É essa a ideia do termo, quando Paulo diz que ele se esforçava o mais possível. Servir muitas vezes traz sofrimento, a perseguição, a aflição, falar mal de você, mas o servir, ele envolve o afadigamento, ele envolve o cansaço, ele envolve você se esforçar o máximo possível. Eu pergunto, nós como igreja temos servido dessa forma? Você se cansa fazendo a obra de Deus? Não no sentido negativo, tá? É cansado, você se cansa, você sente que as suas energias estão sendo gastas nesse servir, nesse serviço. Eu quero que você reconsidere as vezes que você pensou em desistir de tudo, pois é muito cansativo. Ah, ser pastor é muito cansativo. Dar aula na escola bíblica é muito cansativo. Trabalhar no Inova é muito cansativo. Dedicar-se ao louvor é muito cansativo. Dedicar-se à missão é muito cansativo. Talvez você se esforçava como Paulo e agora você quer algo mais leve, mas servir. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, ele traz o afadigamento e ele traz o cansaço. E Paulo diz que ele se esforçava o mais possível. O mais possível é fazer o melhor que se pode com o melhor que se tem. Qual é o melhor que você pode fazer com o melhor que Deus tem te dado? Seus recursos econômicos, o seu tempo, o seu desenvolvimento intelectual, o seu conhecimento, talvez numa técnica, talvez num atendimento, talvez numa administração. O que você tem às mãos? Quais são os recursos que você tem? Intelectual, físico, de tempo. O que você tem às mãos? Você tem servido da melhor forma, com o melhor que você tem? Se você tem feito isso, talvez você se enquadre nesse texto que diz: eu me esforço o máximo possível, o mais possível. Igreja, eu quero lembrar a figura que nós lemos de Paulo das dores de parto. Que figura sensacional. Que figura que completa tudo o que eu disse. Paulo disse lá em Gálatas, o 4:19, meus filhos, por quem de novo sofro, lembra do sofrimento? Servir tem sofrimento, sofro as dores de parto. Vocês sabem que uma mulher em processo de parto, ela tem que se esforçar. Ela tem que fazer força. A mulher no processo de parto, ela tem que fazer força, ela tem que ajudar. Até ser Cristo formado em vós. Que figura completa para o que está aqui. Servir envolve sofrer. A dor de parto, a mulher não quer, mas ela vem. Mas ela tem que se esforçar. Ela precisa se esforçar. Mas depois que nasce o filho, essa metáfora é usada por Jesus e pelos profetas. Depois que vem o filho ao mundo,
ela se esquece da dor, pela alegria de ter no colo o filho que nasceu. Servir traz sofrimento, traz um esforço intenso. Mas quando você vê o fruto do seu penoso trabalho, ficará satisfeito. E toda a dor e todo o esforço será recompensado pela obra que Deus vai realizar entre nós. Indo para o último ponto, servimos no poder de Deus. Ainda no verso 29, ainda, para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Isso é Paulo. Agora, olha que lindo ao final. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Nós temos aqui um processo de cooperação. Vocês perceberam a cooperação? Paulo, ele se esforçava até o máximo possível. Só que Paulo sabia que todo o meu esforço jamais produzirá Cristo em alguém. Todo o meu esforço e sofrimento será em vão, pois eu não tenho a capacidade de gerar a vida. Eu planto, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Paulo não caiu na mentira que muitos usam quando dizem assim, quem faz a obra é Deus. Mas isso é uma desculpa de quem é preguiçoso, de quem não quer se envolver, de quem não quer fazer. Alguém poderia dizer, mas quem faz é Deus, não sou eu, então eu não preciso me esforçar. Muito pelo contrário, Paulo percebeu que ele precisava se esforçar ao máximo, mas ele dependia de Deus para energizar o seu esforço. Ele precisava de Deus para colocar o poder no ministério exercido por Paulo, para que tivesse a eficácia do seu ministério, a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O termo grego, a ideia aqui grega original, é que é mais ou menos assim, segundo a energia que ele ativa poderosamente em mim, segundo a energia que ele ativa e poderosamente faz operar em mim. Algumas biografias eu já li, eu gostaria de te convidar para ler algumas biografias. Leia a biografia de George Miller, leia o livro Heróis da Fé, John Hyde é outro livro, leia a biografia de Billy Graham, John Wesley, quantos homens de Deus. Nós temos William Taylor, tantos missionários, e a gente fica admirado com o esforço que essas pessoas tiveram, perdendo horas de sono, gastando todo o recurso. John Studd, acho que é esse o nome dele, não é John Stott, acho que é John Studd, vendeu tudo que tinha para ser missionário na China. Alguns homens que se esforçaram ao máximo, se sentiram consumir a sua energia, a sua força, o seu sono, se gastaram. E o grande sucesso que veio não foi pelo seu esforço somente, mas porque o poder de Deus agiu em meio ao sofrimento e esforço desses homens de Deus. Faça o seminário, leia a Bíblia, participe do grupo de oração, dedique-se tempos em tempos à intercessão, à oração. Faça as visitas, muitas visitas, evangelize, oferte, contribua, faça tudo o que a sua energia permitir pela obra de Deus, mas não pensando que é de você que virá o sucesso, mas clamando e confiando que o poder de Deus vai energizar todo o seu empenho e todo o seu esforço. E o poder de Deus vai operar eficientemente por meio daqueles que servem a Deus. É isso que Paulo está falando. Deus não livrou Paulo da prisão, ele estava preso. Mas quem diria que na prisão ele escreveria cartas, inspirado pelo Espírito Santo, e hoje reverbera o poder de Deus que energizou Paulo a escrever. E nós estamos recebendo uma mensagem escrita por Paulo, mas energizada pela eficiência do Espírito, e nos traz edificação até os dias de hoje.
Você não sabe o quanto Deus pode operar através do seu serviço. Você não tem noção, você não vê, mas se esforça ao máximo, pois o poder de Deus opera em meio às nossas fraquezas. Porque o Senhor, Ele é supremo no livro de Colossenses. Ele é supremo no nosso ministério. Nós sofremos, nos esgotamos, nos dedicamos, mas é o poder supremo de Cristo que nos capacita, que faz com que a obra de Deus avance. A obra de Deus já foi perseguida pelo Império Romano, a obra de Deus já foi perseguida por outros impérios, ela já teve problemas internos, envolvimento com políticas do Império Romano. A igreja, ao longo da história, já passou por perseguições das mais diversas. Quem diria que o comunismo chinês ou da União Soviética, que tentou impor o ateísmo, que tentou proibir a existência das igrejas, crentes, servos de Deus, enterraram a Bíblia para não ser descoberto, encontrado, e quando acabou a Guerra Fria, e quando a China começou a se abrir, se descobriu milhões de crentes chineses e muitos cristãos dentro de países perseguidos, porque não há poder neste mundo que resista ao poder de Deus que opera através do seu povo, daqueles que servem, daqueles que ministram. O Talibã, todo o governo ditatorial, todo o governo terrível que se impõe, que se levanta contra a igreja, já está vencido, como foi pregado em semanas anteriores, foi cravado na cruz e toda a potestade foi envergonhada, porque a vitória foi conquistada. Mas ele ainda se levanta, mostra os dentes, tenta nos pôr medo, mas nós precisamos servir com todo empenho e esforço, em meio a dores e sofrimento, mas sabendo que o poder dele opera sobre nós. Eu convido a igreja a orar agora comigo, pensando nessa verdade, que envolve serviço, envolve sofrimento, envolve esforço, envolve o poder de Deus e, por fim, envolve um fruto que vai ser produzido a partir disso. Um dia, eu não sei se aqui na terra ou lá na glória, um dia nós vamos olhar, assim como Jesus, o fruto do seu penoso trabalho e ficaremos satisfeitos. Um dia, todo o esforço que você teve, toda a lágrima que você derramou, toda a noite mal dormida, pela dedicação a uma oração, por uma preocupação com a igreja, com alguém que sofre, todo o recurso gasto, que nesse primeiro momento parece que não tem retorno algum. Um dia, em Cristo, nós vamos olhar todo o penoso trabalho e vamos ficar satisfeitos, pois o poder de Deus vai ter operado e feito maravilhas que está além da nossa compreensão.